gente, aqui estamos com essa grande satisfação de anunciar a palavra de Deus com esse veículo de comunicação, com esse canal Toque do Dia, onde o nosso propósito é chegar, alcançar cada um, né, onde se encontra, tanto emocionalmente, espiritualmente, né, os seus ouvidos, seus corações. Realmente é um encontro, né? E Deus quer encontrar cada um aonde está, não? E muitas vezes a palavra realmente pode penetrar e alcançar cada um onde ele está. Hoje temos o privilégio de receber a irmã Anaí Torresan Campos, ali do Monte Sião, Ministério Monte Sião, do pastor Vitor, André, todo aquele ministério ali que alcança muitas pessoas. E daí já sempre está presente, já tem uma cadeira cativa aqui no Toque do Dia. E hoje ela também tem uma palavra para deixar gravada o que o Senhor tem colocado no seu coração. E ela vai nos deixar o seu recado essa noite aqui no Toque do Dia. Por favor, Anaí, chega até aqui. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração e poder compartilhar com vocês. Eu espero que essa palavra abençoe sua vida nessa noite e venha te animar, né, para concluir a sua carreira cristã. Eu gostaria de, antes de começar a palavra, ler um versículo que será a base dessa palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. O Sermão do Monte aqui, né? Então, Jesus está falando sobre o cumprimento da lei. E no verso 20 ele diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Esse Sermão do Monte é o maior sermão de Jesus e o mais importante. Jesus fala sobre vários assuntos. E aqui Jesus está falando sobre você participar do reino de Deus. E ele diz que para você participar desse reino de Deus, você precisa ser um praticante da justiça. E essa prática, ela tem que estar muito acima da prática daqueles religiosos do tempo de Jesus. Ele diz, você tem que praticar a justiça, ela tem que exceder a justiça que os religiosos do nosso tempo estão produzindo. Ok? Então vamos deixar esse texto no coração e vamos seguir para a mensagem. Eu pedi para o Marquinhos colocar esse título, Sansão versus José. Nós sabemos que eles viveram em épocas diferentes, né? Em tempos diferentes, mas a Bíblia conta a história destes dois homens. E eu gostaria de perguntar para você essa noite, quem você gostaria de ser? Quem você desejaria ser entre esses dois homens de Deus, usados por Deus, e que tem as suas vidas relatadas na Bíblia? José está a história ali em Gênesis e Sansão no livro de Juízes, né? Homens que trabalharam pelo ministério do Senhor, homens que trabalharam pelo reino de Deus aqui na terra, né? Então, Sansão ou José? Quem você pensa ser? Vamos lembrar, Sansão era um homem poderoso, era um homem forte, um homem que tinha músculos, né? Músculos grandes, ele era muito forte. Sansão, ele foi ungido pelo Espírito Santo desde o seu nascimento. Ele também era respeitado pelas pessoas, por causa da sua força, por causa do seu poder. Ele era respeitado e admirado pela sociedade que vivia no seu tempo. José não era grande.
José era o menor, era o caçula, era o filho mais novo, na sua época ali, era o filho mais novo de Jacó. E José não era forte. Ele sequer conseguiu lutar com seus irmãos quando eles intentaram contra a vida dele e o lançaram dentro de um poço. Ele não pôde resistir. José não era forte. José nunca foi ungido. José nunca orou pedindo poder. E qual então é a grande diferença entre esses dois homens? Eu posso dizer que Sansão tinha força e poder, e José tinha caráter e integridade. Sansão tinha força e poder, José tinha caráter e integridade. Eles se defrontaram, se encontraram com mulheres durante a sua vida. Eles tiveram encontros, com mulheres que entraram na vida deles. Sansão se entregou a elas. José fugiu. Sansão tinha um compromisso com o erro. Já José tinha um compromisso com Deus. Sansão impressionava os homens. José impressionava Deus. José teve um sonho. Esse sonho se tornou a visão da sua vida, o propósito da sua vida. Durante toda a sua existência, José perseguiu essa visão, esse sonho. Sansão perdeu a sua visão. Morreu cego como um animal. Nós podemos dizer que Sansão falhou e foi demitido. E José teve sucesso, foi promovido. José, ele morreu como um príncipe, morreu como governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Eu creio que você já deve estar fazendo uma opção aí sobre quem você gostaria de ser. E o assunto principal dessa mensagem é a respeito do caráter. José era um homem de caráter e integridade. O caráter, ele protege o poder. Todo líder, o líder que falhou, ele falhou por falta de caráter, por não ter caráter. Ter caráter é mais importante do que ter unção e poder. Mas o que é caráter? A Bíblia tem 5 significados para essa palavra, caráter. Número 1, ter caráter é ser fixo, ou seja, estabelecido. Número 2, é ser como uma estátua, não muda, é estático. Número 3, é ser previsível. Número 4, é ser imagem. E 5, é ser estabelecido. Ter caráter é como um cimento seco. O cimento, quando ele está molhado, ele pode ser moldado, ele pode ser trocada a sua forma. Você pode dar diversas formas àquela massa de cimento. Mas depois que ela se seca, então ela endurece e você já não pode mais mover. Torna-se impossível você trocar aquilo que o cimento é. Isso é caráter. Caráter quer dizer aquele que não muda, aquele que é estável, aquele que é previsível. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. É o que você faz em segredo
quando você está sozinho. Caráter é o que você é debaixo de pressão. Ter caráter é ser íntegro. Essa palavra integridade significa ser inteiro, ou seja, um só. Aquilo que você é, aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Tem que ser a mesma coisa. Aquilo que você é, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Uma coisa só, uma única coisa, a mesma pessoa, de dia ou de noite, em particular ou em público, ok? Isso é ter caráter, isso é ter integridade, é o que José tinha. Eu gostaria de falar sobre o teatro, a arte do teatro. O teatro foi algo inventado pelos gregos. E eles tinham um jeito bem interessante de fazer o teatro. Naquela plateia estavam as pessoas e ali uma grande cortina. Por trás da cortina, um homem apenas. Ele saía de trás das cortinas, quando aquelas cortinas se abriam, e ele tinha uma máscara. Então ele podia ser o João. E ele dizia: boa noite, eu sou o João, como vai você? A cortina se fechava e novamente quando se abria, ele tinha uma outra máscara. Então ele podia ser o Daniel ou o Miguel e ele falava: eu vou bem, e você? E ali se desenrolava toda aquela narrativa, aquela história com um homem apenas usando várias máscaras. Os gregos, eles inventaram o teatro. Se você for estudar a arte do teatro, você tem que estudar a cultura grega. Foi ali que nasceu o ofício de ator. Em grego, essa palavra é Hipócrates, que no português significa hipócrita. Jesus, quando estava aqui na terra, ele deu esse nome para algumas pessoas. Essas pessoas não eram os pecadores da sua época, não eram os adúlteros, não eram as prostitutas. Jesus deu esse nome para os fariseus do seu tempo. Ele diz: vocês, fariseus, são hipócritas. Vocês têm várias máscaras. Vocês usam máscaras. Jesus disse: eu não posso confiar em vocês. Vocês ensinam, vocês pregam, mas vocês usam máscaras. Que máscara vocês estão usando agora? E eu quero perguntar para você: Jesus pode confiar em você? As pessoas podem confiar em você? Ou você também usa máscaras? Jesus disse para os fariseus: vocês não se parecem com o meu pai. Vocês não se parecem com o meu pai, porque o meu pai, ele tem caráter. Deus é um Deus de caráter. Veja o que ele diz a respeito dele. Deus diz: eu sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele diz ainda: porque eu, o Senhor, não mudo. Não existe variação nas coisas que eu ensino, nas coisas que eu falo, no meu caráter. O caráter de Deus é imutável. Por isso nós podemos confiar em Deus. Por isso nós podemos saber que Ele não muda e que Ele é sempre íntegro, imutável conosco. O caráter, ele pode ser moldado. O caráter, ele pode ser desenvolvido. E Deus trabalha para que o caráter do homem seja moldado, para que o homem se torne íntegro, para que o homem aprenda a ser íntegro.
E como que Deus faz para desenvolver o caráter do homem? Certamente que o seu caráter não vai ser desenvolvido em tempos bons. O caráter, ele vai ser desenvolvido através de testes, através de provas, através de pressão. Porque caráter é aquilo que você é quando você está sob pressão. Muitas pessoas, quando estão sob pressão, vão ceder à injustiça, vão ceder ao erro. Então, Deus usa provas, Deus usa testes, pressão para provar, para moldar o nosso caráter. Deus provou os seus homens, Deus provou os seus servos, Deus provou Abraão, ali em Gênesis. Deus provou a Jó, permitindo que Satanás agisse na sua vida, que Satanás interferisse na sua vida. Deus provou ao seu filho Jesus. Mateus capítulo 4, o verso 1, diz que após ter sido batizado, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, foi Deus mesmo. Deus levou Jesus ao deserto. E Mateus diz por quê? Para ser tentado, para ser provado, para ser testado. E ali o inimigo entrou com algumas das suas artimanhas que ainda hoje ele usa nas nossas vidas. Ele usou 3 fórmulas para testar Jesus. A primeira diz respeito ao apetite. Jesus estava com fome. Então, Deus não vai confiar em você até você passar no teste do apetite. Apetite envolve comida, bebida e sexo. A segunda tentação é com respeito à fama. Satanás disse para Jesus: você não precisa fazer esse processo longo de viver mostrando o seu milagre e convencendo as pessoas de quem você é. Você pula desse monte e então os seus anjos vão te amparar. E isso vai ser impressionante aos olhos dos homens. E isso vai impressionar a humanidade. Você não precisa seguir as etapas. Pule as etapas. Lance-se desse monte. Jesus não sucumbiu a essa tentação. E a terceira tentação era com respeito ao poder. Satanás disse assim: vamos fazer um acordo. Faça um compromisso comigo. Faça um acordo comigo. E eu vou te dar o mundo. Você veio para conquistar o mundo. Você veio por amar o mundo e por querer o mundo, pois eu dou o mundo para você. Faça um acordo comigo. Jesus não cedeu ao poder que Satanás estava oferecendo a ele. Será que Deus conhecia Jesus? Porque Deus precisou testá-lo. Deus conhecia o Espírito de Jesus. Deus conhecia o Cristo, aquele que era divino, aquele que tinha vindo do céu. Mas o homem Jesus precisava ser testado. O homem Jesus precisava passar pela prova, para que Deus pusesse nele a chancela, para que Deus desse a ele a efetividade do seu ministério. E foi saindo do deserto que Jesus adquiriu, após as provas, a autoridade sobre enfermidades, a autoridade da palavra, a autoridade sobre a natureza, porque ali estava a unção e o poder de Deus sobre ele. O poder de Deus foi entregue a ele ali, naquela provação, ali, naquele lugar, onde ele foi provado e onde ele foi testado. Abraão
depois de ser provado, recebeu uma promessa ainda maior da que ele tinha antes. Abraão, a sua primeira promessa é que ele teria uma grande família, que ele seria pai de uma multidão. Mas depois de ter passado pela prova, depois de ter sido aprovado, Deus fala com ele e Deus aumenta a promessa. Deus então diz para Abraão: por que você fez isso? Porque você passou nessa prova, porque você me obedeceu. Então eu vou abençoar a terra, eu vou abençoar os homens por causa da sua obediência. A terra será abençoada por causa da sua obediência. A sua descendência vai abençoar as nações. Eu não sei se você hoje está passando por tempos difíceis ou por provas. O fato é que Deus deseja testar o seu caráter. Deus deseja moldar o seu caráter para transformar as suas ações em ações de justiça que condizem com o reino que está por vir, com o reino que ele deseja implantar na terra. A forja é um conjunto de equipamentos que é utilizado pelo ferreiro para moldar o ferro. O ferro, até 4 ou 5 antes de Cristo, ele era moldado, forjado a frio. Mas perto do século I, se descobriu que aquecendo esse ferro, o processo da forja ficaria mais apropriado. O ferro estaria em melhor condições, mais fácil de ser moldado. Então os ferreiros, aqueles que produziam as espadas para as guerras, eles levavam aquela porção, aquela lâmina de ferro, e eles colocavam aquela lâmina no fogo, até que ela ficasse quente. E depois eles a colocavam sobre uma bigorna e com um martelo eles batiam sobre aquelas áreas onde haviam espaços no ferro, onde haviam fragilidades naquele ferro. E eles batiam para que o ferro ficasse mais ajustado. E depois de dar as batidas, então eles punham na água. E então eles olhavam para aquele fio da espada e eles iam buscar as imperfeições ali. E quando ele encontrava outra imperfeição, então ele novamente colocava aquilo no fogo. E depois ele colocava sobre a bigorna. E depois ele batia com o martelo e depois ele colocava na água. E então ele examinava novamente. Um bom ferreiro jamais iria colocar o seu nome naquela espada. O bom ferreiro jamais ia dar o seu nome àquela espada antes que ela tivesse 100% de excelência. Antes que ele soubesse que nela não havia fragilidade, porque ela serviria para homens defenderem suas vidas. E ele não podia entregar um instrumento de qualquer jeito para aqueles soldados. Então o ferreiro repetia esse processo na forja por muitas vezes, até que fosse necessário. Ele colocava no fogo, ele batia com o martelo e então ele colocava na água. Ele colocava no fogo, ele batia com o martelo e então colocava na água. Ele colocava no fogo, batia com o martelo e ia na água. E ele fazia o exame daquela espada.
E quando ele percebia que aquela espada já estava preparada para estar na mão de um soldado, então ele gravava o seu nome. Cada espada romana tinha o nome do ferreiro gravado dela. Deus não vai colocar o seu nome na vida de nenhum homem que não passou por provas. Deus precisa nos provar. Deus precisa ajustar o nosso caráter. Jesus diz que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus. Porque Jesus olhava para os fariseus e dizia: eles são atores, eles são hipócritas, eles usam máscaras, eles falam uma coisa e fazem diferente. Um homem de caráter, um homem que serve ao Senhor, ele precisa ser um homem íntegro, inteiro, em quem Deus pode confiar. E eu gostaria de encerrar essa palavra com aquilo que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. José recebeu a coroa de príncipe, uma coroa de liderança, um homem respeitado no seu governo, porque foi um homem íntegro, porque foi um homem que não negociou os seus valores, porque foi um homem que tinha um compromisso com Deus, que não estava preocupado com aquilo que os homens iam dizer ou admirar, mas estava preocupado em fazer aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Ele tinha uma obra para fazer para Deus e ele precisava estar preparado. Sansão se descuidou. Sansão achou que servir a Deus era um trabalho qualquer. Era um trabalho onde você não precisa se preparar. E Sansão se deixou levar. Sansão tinha compromisso com o erro. Sansão não teve compromisso com Deus, com as coisas de Deus. Eu espero que hoje você esteja, como filho de Deus, você esteja buscando ser como José, passando por provas, passando pelo fogo, levando as batidas da vida, né? Mas quando Deus olhou para ele, ele disse: uau, está pronto para assumir o governo no Egito, está pronto para ser elevado a príncipe do Egito. É assim que Deus quer fazer conosco, como seus filhos, como seus servos. Mas nós precisamos ser pessoas de caráter, pessoas que amam a palavra de Deus, que se dedicam a fazer aquilo que nela está escrito. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra em seu coração. Essa é a palavra da nossa irmã Anaí, né? Realmente Deus tem um modelo, né? Não é a nossa maneira, a nossa forma de fazer as coisas, mas é o modelo de Deus, né? É o que ele vai aprovar, né? É quando nós alcançamos esse modelo que ele já tem estabelecido, né? O que ele tem no seu coração, né? Paulo fala a estatura de Cristo, a mente de Cristo. Então nós temos o modelo, né? Deus mandou o modelo para nascer, crescer, entrar na nossa cultura, no nosso meio, na nossa família,
esse Jesus que realmente deixou o modelo pronto, né? E que nós temos tantos heróis da fé na Bíblia que também passaram por provações e deixaram o seu modelo também para que nós também nos espelhássemos deles, né? Queremos agradecer a Nair, Vitor Paulo também que está aqui essa noite, e vamos tirar uma foto, vamos postar, e agradecer por essa palavra deixada aqui, gravada no Toque do Dia. Queremos agradecer pela atenção de cada um. Que Deus abençoe essa palavra. Amém? Um abraço a todos.